A gente está falando do bullying agora, né? Assunto extremamente sério, para a gente conversar com as crianças, para a gente abrir a cabeça para esse assunto, né? Porque está longe de ser uma brincadeira divertida. O bullying é um tipo de violência que pode causar impactos psicológicos, emocionais nas vítimas a longo prazo, para a vida toda. Além de conversarmos mais sobre esse assunto, a gente vai ver um pouquinho da opinião do público nas ruas sobre esse tema. Pode rodar. Você já sofreu bullying? Conhece alguém que já sofreu? Sabe como conversar sobre isso com o seu filho? É o que eu vou descobrir aqui na Avenida Paulista, o que as pessoas acham sobre esse assunto. Eu acho isso muito pesado, acho que isso toca bastante. Eu passei bastante, né, na escola, eu sempre fui gordinho, e aí na época o pessoal me dava muitos apelidos. Tanto que eu entrei no mundo dos esportes devido a isso, para me defender e para aprender até autocontrole. Na época que eu estudava, assim, né, o termo não era esse, né? Palavras bem ruins, ainda mais por eu ser um pouco mais morena, usavam palavras que não eram necessárias. Bullying afeta bastante a mente das pessoas, até no decorrer do crescimento assim, da criança, a criança fica com aquilo na mente e tal, acaba mexendo com a autoestima, né, abalando com a pessoa. Muita gente que pode criar traumas, né, na pessoa, né? Hoje a gente sofre muito de ansiedade, depressão, hoje é a era disso, né? Então crianças com 8, 7 anos já falam que estão ansiosas. E aí passar isso na escola gera ainda mais problemas, né? Eu, graças a Deus, passei sempre em terapia, né, desde a adolescência, então isso é muito bom. Então, você ter essa rede de apoio com um psicólogo, acho que ajuda muito. Eu acho que a escola tinha que ter uma rede de apoio para isso, né? Tipo, um psicólogo, um psiquiatra ali no meio para conversar, ter um apoio com os pais dos alunos, conversar com os alunos, com os pais, para poder ajudar, porque é criança, às vezes a gente entende que criança às vezes não tem maldade, mas tem criança que entende muito bem e faz coisas que não são legais, né? Obrigada, Camila. Muito bom saber a opinião da turma nas ruas também. Então vamos trazer esse assunto agora aqui para o estúdio, porque não podemos e não devemos tolerar esse tipo de violência. Por isso, é essencial ter um diálogo aberto com as crianças, com os adolescentes, que são os mais afetados pelo bullying. Para a gente conversar mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio Alessandro Viana, que é psicólogo, e Camila Batista, que é designer, e que por meio dos quadrinhos leva esse tema sensível e outros também, né, do nosso cotidiano, aos jovens. Sejam bem-vindos ao Mulheres. Tudo bem com vocês? Sempre estar aqui. O prazer é todo nosso. Eu acho que, antes de mais nada, é interessante a gente conceituar, né, o que é o bullying, para que a gente não entre naquele lugar, né, banal e, de repente, até confundir um assédio, um bullying, de uma brincadeira, para que a gente não enfraqueça, né, o assunto como algumas pessoas costumam fazer. Quem é que pode conceituar para mim o que significa o bullying? Exatamente. As pessoas imaginam que bullying é aquela coisa assim, um xingou o outro, é bullying. Ah, na minha época tinha isso. Só que não é isso. O bullying, ele se assemelha ao assédio moral. Ele é uma violência que ela se repete, ela existe uma diferença de poder, né? Então tem um grupo mais forte contra um mais fraco. Então, essa pessoa não tem essa possibilidade de se defender, ela é constante, é uma violência constante. Então, vamos supor, a criança que é isolada. E aí, esse conceito de que, não, na minha época todo mundo, um xingava, outro xingava, isso faz parte. Uma criança xingar a outra se defender, elas estão em igualdade de poder. Isso é infância, adolescência, um xinga o outro se defende, isso é adolescência, isso forja até a personalidade, torna a pessoa mais forte, conseguir enfrentar essas adversidades. Mas o bullying é diferente. O bullying, ela é um grupo contra uma pessoa e essa pessoa vai sendo excluída. Aí essa pessoa vai sendo, ela sofre, traz várias consequências. Pode ser violência física, pode ser xingamento. Então tem várias coisas, mas assim, é uma violência constante e ela não consegue se defender. Então ele se assemelha ao assédio moral, só que dentro do contexto escolar, né? Então ele é mais ligado ao contexto escolar, porque fora da escola seria mesmo um assédio moral. Tá. Então a gente pode colocar o bullying como uma situação em que a gente tem um opressor e um oprimido. Exato. Vários opressores e um oprimido. Exato, como ela bem falou, né? A questão é a gente separar o que é uma brincadeira, adolescente brinca mesmo, bagunça, dá rótulos, dá títulos. O problema é a repetição, né? A repetição, aquela inferiorização, como ela bem colocou, aquela postura de poder para inferiorizar o outro. Então a gente já sai
da brincadeirinha que a gente tem que levar numa boa, né? É porque muita gente usa esse argumento, né? Do tipo assim, na minha época todo mundo zoava todo mundo e ninguém ficou traumatizado por causa disso. Não é incomum a gente ouvir isso das pessoas, que muitas vezes querem colocar o bullying num lugar enfraquecido, né? Como se fosse necessário a gente passar por isso para criar uma casca ou alguma coisa nessa linha. Então existe uma diferença do que realmente traz o dano e do que pode ser uma situação que é perfeitamente aceitável e normal dentro do contexto da infância e da adolescência. Isso que você falou é muito importante, porque tem essa fala, né? Na minha infância e adolescência eu passava por isso, normal. Eu vou falar da minha experiência clínica de 22 anos. Tem muita gente, muitos adultos que carregam consequências daquelas brincadeirinhas hostis repetitivas, chamada de bullying, que naquela época não se tinha esse título, que interferiu diretamente na autoestima, na personalidade, carregando uma depressão, enfim, problemas emocionais muito intensos. Então a gente não pode banalizar, né? Falar, era assim, agora estão pesando demais o assunto. Não, o assunto é muito sério. Sem dúvida. Até a brincadeira, a gente pode dizer que ela se transforma em bullying a partir do momento que a pessoa se incomoda? Então vamos supor, sei lá, de repente alguém botou um apelido em mim na escola. E no primeiro momento, dei uma risada, legal. Daqui a pouco, aquilo começou a me incomodar, porque virou uma coisa meio chata, estão falando muito e tudo mais. A partir desse momento, eu posso considerar que isso é bullying e tomar uma posição em cima disso? Quer dizer, eu não estou aceitando a brincadeira, a partir de agora, isso me incomodou, isso tem que parar. A gente pode colocar um limite nesse lugar? Sim, brincadeira é quando está todo mundo se divertindo. A partir do momento que a pessoa se ofendeu com aquilo ou não está gostando e já avisou, comunicou e continua, você pode estar considerando sim como bullying. É natural que o ser humano ele tenda a se defender, né? Claro que você ter uma diversidade ou outra pontual, isso para o adolescente, para a criança, leva ao crescimento, isso sem dúvida nenhuma, e é ok, isso faz parte de um processo. Foquemos na repetição mais uma vez. Como você falou, você faz uma brincadeira, poxa, aquela pessoa ficou magoada, quietinha, você faz a segunda, você está vendo aquela criança com o olho marejado, ali já estamos numa agressão emocional muito mais intensa. Respondendo, entramos no bullying. E precisa também tomar cuidado com o outro lado, porque a pessoa, a criança, o adolescente que está vendo aquela outra pessoa que está se sentindo mal com isso e que mesmo assim fica fazendo, existe um sadismo aí, existe uma questão dessa personalidade que precisa ser moldada, que precisa ser corrigida, porque a partir do momento que você vê uma pessoa sofrendo e você não tem a empatia de acordar para isso, ou eu não sei se a empatia já chegou nesse momento também, né? É um assunto para a gente tratar com os adolescentes e com as crianças. A criança já consegue ter uma noção do que é calçar o sapato do outro, a ponto de a gente achar que aquilo está sendo realmente uma maldade, ou a gente ainda está moldando a personalidade e as características daquele ser humano? Olha, se eu fosse colocar como problema, né, hoje em dia, e seria, porque eu vejo o bullying aumentando, os números mostram, né, em 2023, 121 mil casos de bullying registrados no Brasil. Quer dizer que agora que a gente contextualizou o bullying, em vez de melhorar, está piorando? Está piorando. Meu Deus. Por quê? Eu vou te falar qual é o probleminha, Regiane. A família, né? Não que a família esteja levando a isto, mas a falta do olhar da família. O bullying, ele começa com uma criança agressora, que vem de um ambiente predominantemente instável, que não se tem afeto, que eventualmente esse próprio ambiente é hostil e ela tende a reproduzir aquilo como normalidade. Às vezes aquela criança que está praticando, que está agredindo, ela não está entendendo que aquilo é uma agressão, porque dentro de casa é o pai ou a mãe se hostilizando. Então a família, esse olhar, esta formação de base tem uma interferência direta ali. Tá. Uma vez eu vi até, eu sigo muitos psicólogos também no Instagram e tudo mais, gosto muito desse conteúdo, principalmente quando fala de adolescência, né? E aí uma das pessoas estavam falando, cuidado com o bullying dentro de casa. Porque muitas vezes ele começa com o próprio pai, com a própria mãe, que tira um sarro da criança, que repetidamente fala de alguma característica física dessa criança, ou de alguma característica que essa criança tem em casa, do tipo de, sei lá, dormir demais, é chamada de preguiçosa. Sim. Ou come demais, é chamada de comilona. Então você já começa a colocar apelidos e fazendo uma zoação no intuito da brincadeira. A sua irmã é inteligente, você não, né? Exato, né? Exato. Então é um cuidado que deve começar em casa também, né? Sim. Como falar com a criança sobre bullying?
Bom, primeiro tem que explicar o que é o bullying, né? Quando eu fiz essa cartilha, por exemplo, eu vi que muitas pessoas não percebiam que elas estavam sofrendo bullying, porque justamente não sabem, as pessoas falam tanto que é normal, que é normal, que é normal. Então a gente tem que conversar. Eu não tenho como falar sobre isso sem falar da importância que é o ambiente familiar. Então, o que eu posso te dar o exemplo comigo, com os meus filhos? É uma coisa que desde cedo, zoar ou fazer bullying ou zoar amiguinho é uma coisa inaceitável. Então, eles sabem disso, eles não participam. Por quê? Você estava falando, por que a criança faz bullying? Tem o outro lado que, na fase da pré-adolescência, da adolescência, eles querem pertencer a um grupo, eles querem chamar a atenção dos outros. Então, às vezes, eles usam isso também, essa forma de fazer o bullying, porque os outros estão rindo, os outros acham engraçado, ele é o cara. Então, isso reforça o comportamento, porque às vezes não é só você falar assim, não, se você não ligar, a pessoa fez bullying, é só você não ligar que ela vai parar. Às vezes realmente acontece, você não ligou, ele não conseguiu te provocar, só que você não ligou, mas as pessoas em volta riram, ele conseguiu chamar atenção. Reforçou o comportamento dele. dele. Reforçou o comportamento, então nesse ponto, todo mundo passa a ser conivente com a questão do bullying. Então é importante falar também sobre esse incentivo. Sobre que você não rir. E você fez uma cartilha para falar sobre isso com mais facilidade com as crianças? Exatamente, eu fiz essa cartilha aqui, porque na verdade o meu trabalho maior é em relação ao autismo, né? Ah, tá. E o autista, ele é considerado a vítima perfeita para o bullying. Então por isso foi tão importante estar desenvolvendo esse material para estar conscientizando também o próprio autista, que ele, por essa ingenuidade que ele tem, o autista nível 1, principalmente, ele tem um transtorno invisível. Então, assim, ele é aquele que, às vezes, tem um comportamento que é diferente, tem um comportamento que é estranho, mas que ele tem aparentemente, ele é totalmente uma pessoa típica, né, para quem não entende do autismo. Então, ele acaba sendo muito vítima de bullying. Às vezes, ele não entende, às vezes... Porque o bullying não é só isso, as pessoas se aproveitarem, pegar dinheiro, fazer a pessoa comprar o lanche para ele, você entendeu? Manipulação, né? Então tem várias, isolar, então tem várias questões que o autista precisa entender o que é o bullying. E o mais importante, porque eu acho assim, por mais que você conscientize, olha, ele não é legal, não adianta, né? Então assim, a gente tem que ir pela lei. Então essa cartilha, ela mostra... Ela ensina, na verdade, como é que você se defende, como é que você se protege do bullying, a questão assim, de coletar provas, notificar a escola, porque a escola ela é responsável. Sim. Porque a partir do momento que a criança está na escola, a escola é responsável pelo bem-estar dela. O que ela está passando por ali, né? E falando nisso, você citou a lei, né? É interessante que a gente saiba quais são os termos legais, o que significa hoje, como a gente pode se defender legalmente dessa questão. Pode rodar esse VT. Olá, sou o Dr. Dalton Matos Filho e gostaria de falar hoje a respeito da responsabilidade civil das escolas em caso envolvendo bullying. Neste ponto, é importante destacar a existência da Lei 13.185 de 2015, que instituiu o Programa de Combate ao Bullying, tornando como obrigatório por toda a escola conscientizar, prevenir e combater tal prática. Ou seja, caso a instituição de ensino tome conhecimento de que um de seus alunos está sofrendo bullying, ela deve agir assertivamente para resolver tal problema. Caso não o faça, ela poderá responder e ter que indenizar o aluno pelos prejuízos e danos causados. Além disso, a gente não pode esquecer também que o Código Civil determina que os pais são responsáveis pelos filhos menores sob a sua guarda e responderão em caso de ilícitos praticados. Ou seja, se o filho praticar bullying, o pai poderá ter que pagar algum tipo de indenização. Que bom, né? Que bom que tem os termos da lei
para incentivar a família a falar sobre isso e trazer esse tema aí no café da manhã, no almoço, no jantar, né? Que as famílias se reúnam, né, para falar a respeito disso. Jenny, Deixa eu agradecer. O que eu acho importante, me perdoa Não, ter te imagina, cortado. fica à O que vontade. eu acho muito importante normalmente se vilaniza muito a escola, né? Mas os pais têm a responsabilidade direta de perceber, Total. né? De ter aquele jantar em família à noite. Então, sim, o colégio está lá todos os dias, visualizando, temos as palestras, tem que se investir nisso, mas a família tem que ser participativa e não só ficar apontando onde está o problema. Exatamente. E eu quero agradecer ao advogado Dalton Matos Filho pelas ótimas explicações aí que trouxe ao programa também, ajudando a elucidar. Eu tenho certeza que se a gente conversasse aqui agora com um professor ou com um diretor de escola, eles iam dizer que existem casos, sim, em que mesmo tentando alertar os pais para uma situação, existe uma negação, né? Sim. Ah, não, meu filho não faz isso de forma nenhuma, etc. Sim. Só para a gente finalizar, Alessandro, a gente tem visto muitas pessoas, homens e mulheres, modificando muito o próprio corpo, né? Fazendo mil situações, mudando completamente, muitas vezes, né? O próprio rosto, o próprio corpo, dando uma conotação de um distúrbio de imagem, muitas vezes. Isso pode ter sido plantado lá atrás com algum tipo de zoação, de situação relativa ao bullying? Jenny, todos nós queremos melhorar de alguma forma em alguma coisa, mas a questão é a dimensão. Tem o limite do saudável, né? Exato. Sem dúvida nenhuma, pode ter uma interferência de bullying ali, porque o bullying está ligado diretamente à destruição de uma autoestima. Então aquela pessoa vai crescendo, como eu te falei, lá atrás não se falava em bullying, mas já existia. Claro. Ela cresce se sentindo inferior, se sentindo com uma imagem péssima e nunca vai cicatrizar isso e não tratar o emocional. Verdade. Camila, onde é que a gente encontra esse trabalho incrível para poder conversar melhor com as crianças? Até nessa linguagem de mangá que eu achei ótimo, porque chama bem a atenção, né? As crianças adoram. O Instagram é o Terapia em Quadrinhos. Ali eu tenho, além de ter os livros, tenho vários quadrinhos que eu posto sempre com ciência transformada em quadrinhos, né? Saúde mental, essas questões todas. Muito bom. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigado, O papo foi ótimo. Absolutamente esclarecedor, né, gente? Vamos trazer esses assuntos. A família só tem a ganhar. Quanto mais a gente abre para conversar sobre os mais variados assuntos, a gente se conecta com as crianças, se conecta em família, né? E todo mundo aprende. Então, quero agradecer ao Alessandro Viana, que é psicólogo. Vou deixar o Instagram para você fazer contato, @aleviana, Viana com 2 N's, tá bom? @aleviana. E a Camila Batista, que é designer, também você vai saber mais a respeito do trabalho dela no @terapia em quadrinhos, @terapia em quadrinhos. Obrigada, gente. Obrigado, mais Até uma uma próxima, vez. viu? Muito bom. Que papo ótimo, né, gente?